A gente não sair daqui muito tarde. Vamos lá para o livro de Efésios, pessoal. Vamos lá no livro de Efésios. Eu estava meditando numa coisa hoje muito séria. Muitas das vezes a gente sonha com algumas coisas, pede a Deus, a gente faz os nossos planos e tudo, e os planos não saem exatamente como a gente queria. E a gente fica até meio frustrado. Poxa, mas eu fui lá, eu tentei, eu fiz, corri atrás do meu sonho e não aconteceu. Mas por que não aconteceu? Nós precisamos aprender a colocar nossa confiança no Senhor e não em nós mesmos. Sabia disso? Uma vez eu li um livro que falou sobre isso. Que isso é até na verdade, isso é até um orgulho, sabia? Quando você deixa de confiar no Senhor para confiar na sua própria força, na sua própria capacidade de resolver as coisas. Não flui, não acontece. Quando você tem um plano, a Bíblia diz que é para você fazer o quê com ele? Entrega, como é que é, Natasha, que fala? Você colocou. Isso, e ele, né, vai ser bem sucedido. Para você apresentar a Deus tudo que na tua vida tu tem que apresentar a Deus. Porque ele sabe o tempo, ele sabe o modo, ele sabe tudo como ele vai agir. Não é do nosso jeito, porque a gente às vezes cria expectativa do nosso jeito, e às vezes é até a bênção do Senhor para a tua vida. Às vezes Deus quer realizar o seu sonho, te abençoar naquilo ali que você está pedindo, mas muitas das vezes não é do seu jeito. Se você sair fazendo do teu jeito, você acaba impedindo Deus de agir. Por isso que a Bíblia diz: confia em Deus, né? Confia no Senhor e não te estripe no teu próprio entendimento, naquilo que você acha que está certo. Então, tudo nessa vida, preste bem atenção, pessoal, tudo nessa vida é o poder da oração. É você chegar perto de Deus: Senhor, eu estou pensando nisso ou isso, eu estou querendo fazer isso, eu estou precisando daquilo, mas eu preciso que o Senhor tome a frente. Se for da sua vontade, Pai, o Senhor faz, me mostra como eu devo fazer. Tudo você tem que orar. E orar a Deus é o que você quer que seja. Muitas das vezes nós não temos resposta de oração porque nós somos como a onda do mar. Você não sabe o que quer, você está meio duvidoso. E nós temos que orar a Deus com aquela convicção. Por exemplo, queria comprar uma casa, vamos botar assim um exemplo, mas não sei, lá não tem água. Você gostou da casa? Sim ou não? Casa é boa? Te interessou? Por que você não ora a Deus? Provê a água porque eu quero essa casa. Provê um jeito de botar uma água nessa casa. Você está entendendo? Agora eu fico assim: eu queria tanto aquela casa, mas não tem água. Você fica naquele choro, não mora. Aí você não se decide. Uma hora você eu quero a casa. Não quero mais não, porque não tem água. Você fica em cima do... Você tem que ser uma pessoa decidida com Deus, porque tudo que você pede a Deus, Deus faz, sabia? Se eu falo com Deus: eu quero aquela casinha em tal lugar, me ajuda lá a colocar água, você vai orando, daqui a pouco do nada você vê um carro, uma coisa lá botando água. Opa, Deus atendeu a minha oração. Você está entendendo como é que funciona com Deus? A gente não pode ficar oscilando. Uma hora você faz uma coisa, outra você faz outra. Você está confundindo até o anjo. Até o anjo, cara. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Sim ou não? Entendeu? Sim ou não? Se eu provei uma casa aqui para mim nesse bairro que tá bom. Aí no outro dia, não, senhor, nesse bairro não, porque entendeu? Aí depois, não, senhor, pensando bem, é nesse bairro. Está confundindo até o anjo. Hoje, se tivesse que carregar uma casa para você nas costas, o anjo ia ficar com a casa para cá. Nesse bairro, naquele bairro, você está entendendo? Eu fazia um monte de catecismo assim para baixo com a casa nas costas, igual caracol.
Às vezes a gente dá umas risadinhas assim para descontrair, mas eu estou falando uma coisa para tá rindo? Meu irmão, para descontrair, para não ficar tudo muito sério. Mas, senão vai parecer que a pastora está brava, né? Poxa, a pastora é brava, sério. Mas às vezes a gente dá uma risadinha assim, é sério, para descontrair. Mas o que eu estou falando para você é a mais pura verdade, pessoal. Eu tenho experiência disso com Deus. Deus gosta de pessoa decidida. Senhor, é isso que eu quero. Você ora ali até isso acontecer, você não desiste. Você persevera em oração até acontecer do jeitinho que você pediu a Deus. E acontece, ou do jeito que você pediu, ou melhor. Nunca acontece pior. Não, nunca é assim. Ou uma coisa parecida. Cuidado, se não é uma coisa parecida, mas é muito inferior do que você pediu, ainda não é o que Deus tem para você, não. Você está entendendo? Sim ou não? Uma vez eu estava orando a Deus, nunca mais eu esqueci disso. Foi assim que eu comecei a caminhar na igreja. Eu estava orando a Deus porque eu vim do mundo das drogas. Bebida, aquela coisa toda. Jesus me libertou e tal, eu vim com a minha vida no fundo do poço, eu não tinha mais nada. Só tinha minha fé mesmo, entendeu? E aí, o que acontece? Eu não tinha cama, eu não tinha guarda-roupa, não tinha mais nada. A minha roupa e as roupas das meninas, dos meus filhos, né? Era tudo nas caixas de papelão, não tem as caixas de papelão? Irmão, passou uma roupa, ele tinha que botar aquele montão de roupa no chão, vou procurar uma peça de roupa, porque era tudo nas caixas de papelão, as caixas rasgavam, e eu dormia no chão. Não tinha. Depois que Deus proveu um colchão, eu fiquei um tempão dormindo colchão no chão, depois Deus proveu uma cama. Aí nessa época, eu falei, poxa, não estou aguentando mais, porque eu estava caminhando devagarinho na igreja, eu estava grávida da Yasmin. E para mim ficar procurando a roupa nas caixas, no chão, de barriga, era complicado. Sabe, a mulher grávida ficar assim, doía as costas. Às vezes eu sentava lá no chão com a barriga e ficava procurando, entendeu? Porque não dava para ficar encaixada. Aí eu comecei a orar a Deus, falei, Senhor, eu preciso de um guarda-roupa. Aí eu comecei a orar, um guarda-roupa, uma caminha, todo dia eu orava. Todo dia eu orava, tinha uma janela assim, que dava para trás da minha casa, eu fazia igual o Daniel, sentava ali e ficava orando. E aí eu pedi a Deus um guarda-roupa. O que aconteceu? Depois de tanto eu orar, teve uma pessoa que me ofereceu um guarda-roupa. Eu acho que foi por R$200 que ele me vendeu o guarda-roupa. Hoje, R$200 não é nem tão pouquinho, mas também não é muito dinheiro, é uma puxariazinha, né? Mas naquela época, R$200, principalmente para mim, né? Que eu estava com a minha vida toda enfunhanhada, R$200 era muito dinheiro, até para fazer uma compra de R$200. Aí eu, caraca, R$200, não vou arrumar R$200, não tinha R$200. Aí o que aconteceu? Samuel trabalhando e tal, Samuel conseguiu fazer um biscate, e aí conseguiu um dinheirinho, eu consegui R$100. Falei, poxa, eu acho que vou guardar esses R$100 para inteirar para comprar o guarda-roupa. E eu orando a Deus, todo dia orava a Deus, pedia guarda-roupa. Aí quando foi um dia, o que aconteceu? Eu falei com a pessoa do guarda-roupa, poxa, não vende não, porque eu estou juntando, eu já tenho R$100. A pessoa falou assim, então tá bom, vamos fazer o seguinte, tal dia, eu vou dar uma passada aí, você me dá os R$100, eu te passo o guarda-roupa, você marca um dia aí que seu marido tiver, você me dá mais os R$100. Eu falei, glória, Deus está agindo. Aí tá, quando chegou pertinho do dia de eu comprar o guarda-roupa, o que aconteceu? A pessoa me ligou dizendo que não ia mais me vender o guarda-roupa. E eu já tinha visto o guarda-roupa estava até conservadinho, sabe? Falei, poxa, ainda falei, mas por quê? Então, não
vou mais vender não, desde 10, não sei o que, eu falei, poxa. Aí eu fiquei com 100 reais, não sei se era 100 reais, 100 reais que eu tava, fiquei com 100 reais. Aí fui lá para a minha janelinha e fiquei triste. Falei, poxa Deus, eu estava tudo certo, eu comprei um guarda-roupa, eu tinha até desocupado o lugar do guarda-roupa e tudo. Falei, poxa, não entendi, orei tanto, né? Onde eu vou comprar um guarda-roupa agora? E 2 vezes por 100 reais. 2 vezes 100 reais. Aí guarda-roupa um pouquinho caro, né? Aí eu fiquei triste, meio frustrada assim. Aí depois ainda guardei o dinheiro lá uns 3 dias esperando para ver se, de repente, orando para ver se ele mudava de ideia. Não mudou de ideia. Aí falei assim, vou comprar então pegar esses 100 reais e comprar um sacolão para as crianças, para mim que estava grávida. Aí fui e fiz sacolão, peguei, comprei fruta, legume e fiquei lá. Quando foi naquela mesma semana, aí eu lembro disso até hoje, foi até minha mãe trabalhava na casa de uma moça. Ela morava lá em Figueira nessa época. E aí ela mandou mensagem para mim. Não, eu fui na casa dela, de vez em quando no final de semana eu ia lá. Aí ela falou assim, poxa, eu estou trabalhando na casa de uma moça, que eu lembrei de você, porque ela tem lá um guarda-roupa, mas bonitinho guarda-roupa. E ela me ofereceu o guarda-roupa, eu aceitei para você. Quer ir lá dar uma olhada? Eu quero, lá pertinho daqui da casa dela, eu fui. Irmão, o guarda-roupa da mulher é assim, dava mais ou menos 2 de boniteza, né? De tamanho do outro que eu ia comprar. Esse da tinha gaveta, do bonitinho, melhor do que o que eu ia comprar. E o guarda-roupa também estava semi-novo. Eu entrei na casa da mulher, não sei se a mulher tinha mania de guarda-roupa, mas tinha muito guarda-roupa na casa da mulher. Eu lembro disso até hoje, era vários cômodos, quando eu passava assim os quartos, tinha de guarda-roupa. Falei, gente, essa mulher pode colecionar guarda-roupa, sei lá. Eu lembro disso até hoje, eu tomando conta da vida dos outros, eu vou passando. Aí ela, que é esse aqui, ó, e abriu as portas, o guarda-roupa bom, madeira boa. E aí eu, caraca, a mulher deu o guarda-roupa. Só que é aquele negócio, vai precisar tirar logo daqui, que a gente está tendo de esvaziar. Não sei se foi no mesmo dia, eu acho que foi no mesmo dia. Liguei para o Samuel, amor, vem direto para casa da minha mãe, que a gente vai pegar o guarda-roupa que a gente ganhou aqui. Ele, tá bom, aí ele já veio, trouxe a ferramenta. Eu conversei com a mulher, ele foi lá, desmontou o guarda-roupa todinho, e ele trouxe para casa da minha mãe no carrinho. Tem esse carrinho de mão, vou trazendo uns pouquinhos. E guardou lá, que a mulher estava com pressa. Aí depois a gente arrumou um fretezinho para buscar lá na casa da minha mãe. E levamos, irmão, eu fiquei antes com aquele guarda-roupa, tu acredita? Depois, eu estava grávida da Yasmin de pouquinho mesmo. Eu estava com, a barriga estava bem pequenininha ainda. Tu acredita que a Yasmin chegou brincada naquele guarda-roupa? Quando tinha a idade da Maria Fernanda, lembra, Natasha? Ela entrava de um lado, saía do outro, dentro do guarda-roupa. Aí a Yasmin chegou a brincar agora. E eu fiquei muitos anos com aquele guarda-roupa bom. Era melhor do que o que eu ia comprar. Você está entendendo? Então Deus, o plano de Deus é melhor do que o que você pensa. Eu tinha ficado triste, frustrado, que não era aquela vez, mas Deus já tinha preparado algo melhor para mim. E detalhe, eu não paguei nada pelo guarda-roupa. Entendeu? Sim ou não? Fiquei com o meu sacolão e com guarda-roupa. Aí depois o Samuel conseguiu um colega dele lá para ir lá pegar de frete, nem pagando o frete, pagando só o combustível. Não tá bom? Não tá melhor do que estava? Você entendeu? Como o plano de Deus é melhor do que os nossos. Por isso que a gente tem que aprender tudo nessa vida. Não dá um passo sem antes consultar Deus, não dá um passo sem antes colocar. Você precisa orando e deixando Deus ir trabalhando na sua vida. Nunca faça você mesmo. Não, pode deixar que eu vou resolver isso. Não faça isso. Ora, espera. Já viu aquele negócio que tem lá na autoescola da linha de trem? Pare, escute na linha de trem, né? Olhe, observe. É isso que você tem que fazer. Você tem que ir orando a Deus. Vai orando. Pai, é isso. E você, a sua preocupação
Não é como você vai fazer aquilo ali. A sua preocupação é você orar, botar na mão de Deus e confiar nele. Por isso que é entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Sim ou não? Entrega o teu caminho ao Senhor. Pastor, como é que eu entrego? Entrega a situação na mão do Senhor em oração. Qual é o próximo passo? Confia nele. E quem fará? Ele. Entendeu, pessoal? Isso é taxativo. Eu estava orando lá em casa. Hoje eu estava meditando nisso. Falei, meu Deus, quantas coisas eu consegui na oração. Coisa assim, que eu orei. Até você mudar uma pessoa, sabia? Não é você que muda. Mas você vai orando, Pai, muda o caráter daquela pessoa, né? Torna essa pessoa um pouquinho mais compreensiva, mais carinhosa e tal. O Senhor que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Desperta essa pessoa para ela enxergar que isso aqui está errado, isso aqui está certo. E ele vai moldando aquela pessoa, gente. Deixa aqui. Vamos lá no livro de Jeremias. Eu estou falando isso que não tem o meu marido. O meu marido, Jesus moldou o meu marido, sabia? Através das minhas orações. Eu orando por ele, tinha coisas que eu via assim que não estava legal. Eu fui orando, botando na mão de Deus e Deus foi trabalhando. Ele vai trabalhando no coração da pessoa. Sim ou não? Tudo é oração, pessoal. Aquilo que está te incomodando, vai a Deus. Se você conseguir orar de madrugada, é melhor ainda. Acordar um pouquinho de madrugada, nem que seja 10 minutos, 5 minutos, Senhor, sei lá, 15 minutos, estou precisando da sua ajuda, isso, cala tudo. E aguarda. Daqui a pouco começa a acontecer. Sim ou não? Eu vou te falar uma coisa. A minha netinha, ela está com 2 aninhos, ela vai fazer 3. Ela estava com uma maniazinha, quando ela veio aqui na igreja no Dia dos Pais, ela estava com uma maniazinha de querer ver desenho, de uns negócios de uns palhacinhos aí, que é como se fosse tipo um desenho de terror, bem macabro. E aí eu conversando com a minha nora aqui, eu não sei se ouviu, se não ouviu, mas a gente estava conversando aqui sobre isso. Eu falei, Fernando, deixa não, porque isso aí tá muita coisa negativa e tal. Estava conversando com a minha nora. Aí eu virei para Maria e falei, Maria, não pode, Jesus não deixa, 2 aninhos. Aí tá, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a orar a Deus, falei, Senhor, não deixa a Maria ficar vendo aquilo não, faz ela desinteressada daquilo ali. Passou. Aí como foi ontem eu tive com a minha nora, e a minha nora estava falando assim, aí a minha escutou, não foi? Pastora Fabiana, não acredito. Eu falei, o que foi? A senhora não vai acreditar, que ela me chama de, ela é minha nora, me chama de pastora. A senhora não vai acreditar. Eu falei, o quê? Não tem aquele dia que a senhora estava conversando com a Maria, comigo, com a Maria da igreja, tem? A senhora acredita que desde aquele dia a Maria não assiste mais nada? Qualquer coisa de desenho, de celular que aparece lá, que é assim, meio como se fosse assim, de terror, aquele palhacinho, aquela coisa, quando aparece ela vem correndo, mamãe, tira. Aí ela, ô meu amor, a mamãe vai tirar, você não quer ver isso não, né? Vovó de Tatacha eu não deixo. Diz que ela fala assim mesmo. Vovó de Tatacha eu não deixo. Não quero ver não. Ela disse que ela tomou um pavor daquilo ali, não foi? Aí ela falou assim, não é Maria? Aí ela, no meu colo. Agora ela vai lá correndo com a mãe dela. Vovó de Tatacha eu não deixo. Ela fala, vovó de Tatacha, que é a vovó daqui. Mas sabe o que é isso? A minha nora, ela ficou assim maravilhada, porque ela falou, poxa, mas a senhora falou comigo uma vez, a gente conversando uma vez lá na igreja, ela não fez mais.
Eu não falei nada com ela não, mas isso não é que eu falei aqui uma vez, é que eu orei. Aprenda a exercer a oração. Quando você vê um defeito, ou um erro em alguém, ou até um pecado, pessoal, aprenda a orar pela pessoa. Porque isso é o que Jesus faz. Jesus ama a gente com as nossas imperfeições, sim ou não? E aí ele usa lá o pastor, pela palavra de Deus, para vir pregando, orando pela gente, para ir moldando a gente aos poucos. Jesus faz isso com você, sim ou não? Faz com todos nós, sim? Esse também é o papel nosso da igreja. Você está vendo um errinho, seu irmão está meio ceguinho, tadinho, não está vendo que ele está fazendo errado, não está vendo que o que ele está pensando está errado, não está vendo que aquele caminho que ele está pegando está errado. O que você vai fazer por ele? O mesmo que Jesus fez por você. Você tem que amar o seu irmão como Cristo nos amou. Está vendo um errinho, está vendo um defeitinho, tá vendo? Vai orar pela pessoa, sim ou não? Você vai orando e Deus vai moldando aquela pessoa ali, moldando ela em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo falou: eu sinto como dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Como que Jesus usava o Paulo para formar Cristo nas pessoas? Me explica. Vamos ver se vocês estão no mesmo raciocínio que eu. Como que eles faziam? Estou muito. Como que o Paulo fazia, pessoal? Oi? Pregando e orando. Ia pregando lá o evangelho e orando, ia moldando a pessoa. Tá certo que tem situações que essa pessoa já vai para a igreja, ouve a palavra, você não é um pregador, não precisa você ficar pregando para a pessoa, mas você vai orando. Pai, ajuda lá o Bernardino usar o pastor. Bernardino ouviu o pastor, eu ouvi o pastor, abre o entendimento do coração dele, dela, Senhor, vai abrindo o entendimento, igual o Senhor fez com Lídia, vai mudando o coração de fulano e tal. É assim, gente, que eu faço, eu vivo isso, né? É por todo mundo, é pela minha família, pela igreja. Ou você está pensando que eu não vejo nada de errado em ninguém dentro da igreja? Eu não vou ficar olhando o defeito dos outros, mas eu estou vendo que a pessoa está em pecado. Eu já preguei. Eu não fico lá enchendo a orelha da pessoa, que não adianta. A nossa luta não é carne e sangue. Eu vou para casa e oro. Quantas pessoas já conversou comigo que eu vi que a pessoa estava cheia de ódio, cheia de raiva? Não é, pastor, que você quer? Eu fiquei quieta na minha, já preguei, né? Tá bom, filho, vamos orar. E fui para casa e orei pela pessoa. Orei, pedi a Deus, daqui a pouco a pessoa estava calminha, mas você está pensando bem, entendeu? Acabou o problema. Sim ou não? Vocês estão entendendo como é que funciona, pessoal? Aprenda a orar uns pelos outros. Quando você ora com carinho pelo outro, Deus olha com enorme carinho para você. Que é dando que se recebe. Quando que Deus mudou o cativeiro de Jó? Quando ele orava pelos amigos. Glória a Deus. Então você sentiu, está conversando com a pessoa, pelo que você está conversando com ela, pode ser um parente, pode ser um irmão da igreja, qualquer pessoa, pelo que você está conversando com ela, você já viu que a mentezinha dela não está muito legal não, está bem esquisito, não está de acordo com a palavra. O que eu vou fazer? Poxa, é isso, Natasha, eu não estou entendendo que não, mas não é. Aí. Não é isso que está querendo dizer, que a pessoa não está bem. Mas você está vendo que a pessoa não está bem, te dando, não está legal. Às vezes a pessoa vai conversar com você, você percebe que o que ela está falando não tem nada a ver. Mas Jesus mandou amar os inimigos. Mas também não é bem assim, não. Porque se o cara errou, então você não está vendo que a pessoa está já discordando da palavra, está falando umas coisas que não tem nada a ver com Deus. O que você tem que fazer? A nossa missão é orar e trazer aquela pessoa para a palavra. Glória a Deus. Não, deixa para lá. Você não quer saber de Jesus? Não, se fosse assim, a gente também estava perdido. Porque quantas vezes a gente
estava fora da palavra. Jesus usou alguém lá para trazer ele de volta. Já pensou? Se você diz, errou, não quer saber de Jesus não. A gente estava perdido também. Sim ou não? Tu já pensou se não tivesse ninguém para orar pela gente, para interceder pela gente? Se tivesse paciência de esperar a gente mudar? E outra coisa, eu compartilhei um vídeo do R.R. Soares, que eu mostrei até o Igor outro dia, mostrando lá que você tem que ser uma pessoa agradável com todo mundo, porque se você fica com raiva da pessoa porque está em pecado, como é que você vai libertar a pessoa? Aí, gente, a pessoa às vezes, que nem meu pastor falou, está entenebrecido do entendimento, ela não está enxergando o que ela está fazendo está errado. Você não vai desfazer da pessoa, maltratar a pessoa. Você entendeu? Claro, você também não vai concordar com o erro da pessoa. Tá, a pessoa bem, cara. Amém, glória a Deus. Sabe aquelas crianças que não sabem o que está fazendo? Amém, glória a Deus, aleluia. E vai para casa e vai orar. Senhor, meu irmão, minha irmã não está bem. Eu percebi hoje que está entendendo. Não está muito legal, não. Está pensando umas coisas esquisitas, que não é do Senhor. Tem um espírito enganando ele, Senhor. Eu preciso que o Senhor abra os olhos dele ou dela, como o Senhor abriu o meu, e abrir o entendimento, e mostra a verdade, que aquilo é um espírito que está enganando ele, tira ele da mão daquele espírito. Senhor, converte, põe aquele temor e tal. Você está entendendo o que é? Isso não é só pastor. O que é o papel dos cristãos? Sim ou não? É assim que se deve fazer, não é? Que não vale nada, deixa eu falar, não é isso que Deus mandou fazer. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem, amém? Vamos lá no livro de Jeremias rapidinho. Deixa eu mostrar aqui. Jeremias, pessoal, já volto já. Jeremias capítulo 18. Fio segurando meus pés. Jeremias 18, pessoal. Isso aqui, pessoal, é para tudo, tá? Deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes tem pessoas que têm mania. O ser humano é assim, a verdade é essa. Às vezes tem pessoas que têm mania de não querer ter trabalho, de querer tudo pronto. Quem não gosta de tudo pronto? Quem não gosta de chegar na hora do almoço, você não precisa fazer nada, tá tudo lá na mesa arrumadinho. É bom, né? Só que aquilo ali para estar ali na mesa arrumadinho deu um trabalho para fazer. E às vezes a gente tem a mania de querer tudo pronto. Não. Nós vimos ali na Bíblia várias situações em que Deus deu a vitória para Davi, para Josué, para outras pessoas, para o povo de Israel. A gente vai dar uma terra que manda leite e mel, mas eles tinham que batalhar para entrar ali. Pastor, o que significa isso? Às vezes a gente acha que Deus vai botar a gente no ministério, que ela vai
parecer todo mundo santinho ali, cabinho embaixo do braço. Não é assim não, gente. Você tem que orar, lutar por cada alma, para que elas venham se converter, orar, apresentar a Deus, fazer um jejum. Vocês estão entendendo? Na sua vida particular, você quer ser uma pessoa diferente, você quer ser uma pessoa, sei lá, que ora mais, mas você tem que pedir força a Deus, você tem que se esforçar. Vai ter que, de vez em quando, fazer um jejuzinho para mortificar a sua carne. Tudo é um esforço. Seus sonhos, né, seus projetos, tudo tem que haver um esforço, pessoal. Até mesmo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, até o seu relacionamento. Não existe um relacionamento onde também os dois não se esforcem. Você está entendendo? Porque um relacionamento perfeito não existe. A gente é que procura aperfeiçoar em Cristo. Tudo a gente tem que ter Jesus no meio. Porque lá no livro de Eclesiastes está escrito o seguinte: não é bom que o homem ande só, né? Mas por quê? Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Vai ter época da sua vida que a mulher vai estar de pé e o marido talvez tome um pouquinho alguma coisa, o namorado, sei lá, seu companheiro. E a mulher, ela que está de pé, ela vai interceder pelo seu marido. Senhor, dá força. Sei lá, estou achando o marido meio desanimado. Você está entendendo? Meio desanimado, meio fraquinho na fé e tal. Ela vai ser a intercessora dele. Mas vai ter algumas vezes que quem vai tombar um pouquinho vai ser a mulher. Aí o marido que está de pé, o que ele vai fazer? Ele vai interceder pela esposa. Pai, dá força à minha esposa e tal. Não é bom que os dois andem só, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Ajuda como? Em oração. Intercessão, entendendo? Sim ou não? A vida a dois também é assim. Hoje eu sou viúva, né? Mas antes do meu esposo falecer, eu vivi muitos anos com o meu esposo na igreja. E tinha vez que não existe uma pessoa, por exemplo, Deus converteu meu marido, agora meu marido não vai errar mais. Glória a Deus. Puxa, eu erro. Sim ou não? Não adianta chegar lá assim, eu nunca mais eu vou errar, só se eu estiver morta aí para o céu. Porque Jesus já deixou uma porta, sim ou não? Se você for fiel, confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar, não é? E purificar de toda iniquidade. Eu sou uma pessoa, um ser humano, então eu sou sujeito a falhas. E se eu tenho um esposo, ele é sujeito a... Ele não é Deus, ele não é Jesus, então ele vai falhar às vezes, entendeu? E aí não existe casal perfeito, existe um orando pelo outro, um orando pela falha do outro, um orando para o outro ter força. Eu vi um cisquinho lá no olho do meu marido, sei lá, ele está com uma armaria estranha, do nada começou a mentir, está amarrado no nome de Jesus. O que eu vou fazer por ele? Eu vou orar para tirar aquele cisquinho. Eu vi uma falhazinha lá na minha esposa não era assim, ela está começando a ficar respingona, por exemplo, né? Ela está respingando o tempo todo, ela não era desse jeito. O que eu vou fazer? Eu vou orar para tirar o cisquinho da esposa. Sim ou não, pessoal? Vocês estão entendendo? É assim que os dois vivem. E aí, um orando pelo outro, e Jesus no meio, esse casal vai conseguir lidar, né, com as imperfeiçõezinhas, que nem tudo é pecado. Tem coisas que as pessoas têm umas falhazinhas mesmo, né? Tem coisas que a gente ora para tirar. Aquilo ali é um problema no meio do casal. É uma mania, um costume que um tem, o outro tem, que não deixa os dois se entender de jeito nenhum. Isso tem que ser tirado. Então você vai orar, né? Vai buscar a Deus em oração para Jesus tirar aquele empecilho, tirar aquela mania, aquele jeito, aquele costume do meio deles. Porque às vezes tem homem que tem costume que ele não entende, né? Às vezes a mulher não fala, ele não entende que não está agradando a mulher. Aí continua fazendo aquilo ali, entendeu? E a mulher às vezes tem um costume, um hábito que não sabe, mas aquilo ali não está
fazendo legal para o casamento. Você está entendendo? Se está atrapalhando, vamos orar. Vai orando, vai pedindo força a Deus, Senhor, vai tirando isso do nosso meio e tal. Mas tem certas coisas que a gente ora para Deus tirar. Tem certas coisas que você tem que entender que não vai existir ninguém perfeito. Eu vou olhar para fulano e falar, não tem erro. Não. Alguma coisinha ela vai falar, porque ela é um ser humano. Glória a Deus. Assim como você também deve ter alguma coisinha, um hábito, alguma coisinha com o outro também. Mas você vai relevar, porque quando você ama, você não vai ficar enxergando o erro dos outros. Você está entendendo? Isso aí tem essa esperadinha aí, mas isso aí a gente releva. Glória a Deus, porque ninguém é perfeito. Então, até o relacionamento depende disso. Não existe um relacionamento vir pronto, não, minha filha. Regaça a manga, oração. Você está querendo uma coisa impossível. Você está entendendo? Sim ou não? É oração. E enquanto estiver aqui na terra, um vai ter que orar pelo outro. Porque a gente não somos ser humano, a gente não sujeita a tentação. Não, gente. O cara mais cristão, mais santo do mundo, de vez em quando, é tentar para essa mulher aí está te enchendo a paciência, você está entendendo? Mas ele não está no bom dia, a mulher fala alguma coisa, ele é tentado a tratar a mulher dele mal. Tem que orar, é um espírito que está tentando ele lá. A mulher também é a mesma coisa, irmão. Por mais santa que ela seja, tem dia que ela não está com muita paciência, não. E toda hora, o marido quer café, quer mulher, entendeu? Não tem para onde correr, tem que orar. Glória a Deus. Eu estou ensinando para vocês uma coisa que eu vivia com meu marido. Todo dia a gente orava. Eu orava por ele orava por mim. E no meio da nossa oração a gente pedia isso. Eu pedia, ele pedia. Pastor, como é que a senhora sabe que ele pedia? Porque a gente orava alto, pessoal. Eu sentava assim, ele sentava de frente para mim, a gente dava a mão, eu orava alto, ele também. Eu ouvia a oração dele, ele ouvia a minha. E ele falava, Senhor, sempre me ajuda a ter paciência com a minha esposa e tal. Mesmo quando eu estiver cansado, ele pedia essas coisas a Deus. E eu também a mesma coisa. Aí ele falava, não deixa eu tratar ela mal. E eu também pedia a mesma coisa, Senhor, me ajuda a ter paciência com meu esposo. Você está entendendo? A gente sempre orava, um pelo outro. Em vez de pôr, tinha uns arranhãozinhos, mas a gente ia lá. Era só aquela coisinha de momento ali, ficar meio bicudo para lá, para cá. Depois a gente percebia que aquilo ali não era de Deus. Aí a gente ia lá, orava, pedia perdão um ao outro, pronto, se consertava. Entendeu? Sim ou não? Como é que é, pessoal? Agora um irmão, um parente, um cônjuge, né? Totalmente santo, igual Jesus, só no céu. Lá no céu. Chega lá, está todo mundo santo. Lá está todo mundo limpo, gente. Chega de lambrecar. Jesus já limpou todo mundo. Mas quando estiver aqui na terra, a gente estamos caminhando para a perfeição. Sim ou não? Eu, você, todos. Senhor, eu quero uma pessoa totalmente santa. Para o céu. Aqui na terra. Se tivesse essa pessoa existisse aqui, Jesus já tinha arrebatado a pessoa igual Enoque. Não ia ficar também para você, não. Jesus ia levar para ele. Está entendendo, gente? Sim ou não? Então, tem coisas na palavra de Deus que a gente tem que entender Deus. Às vezes, nós temos o costume de querer tudo já pronto. E não é assim. Temos que... Por isso que Deus falou para Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. Você tem que ser uma pessoa firme. Você tem que ser uma pessoa decidida, saber o que você quer e orar sério por aquilo ali. Sim ou não? Tinha coisa no meu marido que eu queria que Deus mudasse. Aquilo ali atrapalhava um pouco. E tinha coisa em mim que também eu queria que Deus mudasse, me atrapalhava no meu relacionamento. Todo dia eu orava por aquilo ali. Até que Deus foi mudando, entendeu? Não veio pronto. Eu tive que lutar. Acordar de madrugada, orava. Entendeu? Me jejuava por mim, por ele. Entendeu, pessoal? O casal tem que fazer isso. Eu jejuava por nós dois. O nosso relacionamento, entendeu? O diabo não entrar no meio, o diabo não querer enganar ele, jogar ele contra mim, ou me enganar, jogar ele contra ele. Tudo isso gente, é luta enquanto nós estamos aqui.
Glória a Deus. Às vezes você vê um casalzinho lá que vive igual um pombinho. O casal, ele tem que viver igual um pombinho, sabia? Assim, carinhoso um com o outro. E aí, quanto mais carinho o casal tiver, melhor. Eu estou falando carinho, não é só ficar cama, não é isso que eu estou falando, não. O tratamento do dia a dia, você está entendendo? O casal precisa brincar, o casal precisa rir. Em casal, todo mundo sério, carrudo, eu vou até carrudo. Assim, um ódio do outro, isso é meio esquisito. Ninguém dá uma risada dentro de casa, ninguém brinca. Hã? Jesus, não, porque a gente já tem muitos anos de casamento. Quem que tem? Não é mais feliz, não, gente, que tem muitos anos de casamento. Eu tinha praticamente uma vida inteira de casamento com meu marido. A gente ria, brincava, igual criança dentro de casa. Igual criança, sério, gente. Ele corria atrás de mim, fazia costinha, pegava no colo. Entendeu? Às vezes a gente brincava com criança dentro de casa, guerra de travesseiro, um tacando travesseiro no outro. Aí a gente brincava assim. Tem gente que é carro. Mas pra que isso, gente? Dois sérios, parece até que um olha pra cara do outro, parece até que vai ter uma guerra ali. É esquisito. Entendeu? Tem que brincar, tem que rir, tratar com carinho. Não tem muito dinheiro, não passa lá na padaria, lembra daquela balinha? Não é balinha juquinha para enganar os outros. É coisinha. Eu vou dar uma dica a vocês, gente, presta bem atenção. Os maridão aí, entendeu? Geralmente quem faz isso é mais o marido, mas a mulher também faz. Não tem ali na Farrula? Não sei se você já deve ter ido, não tem ali em Farrula? Não tem aquele que barato? O que barato? Do outro lado da rua, em frente ao que barato. Caraca, você vai encontrar cada coisa tão fofa para dar de presente. E não é caro não, tá? É sério, é cada coisa, né, Natasha? Chique, que o pessoal gosta de ganhar de presente. E não é carinho não, mas é fofinho. Cada coisa bonita que tem ali. E em conta, não é tão caro assim. De vez em quando a pessoa tem que fazer isso, gente. Sim ou não? De vez em quando tem que agradar o outro. Pode sair, a gente já está muitos anos de casamento, precisa dar aí. Não, mas o que é isso? Você não quer continuar mais alguns anos, não? Não quer parar por aí? Entendeu? A pessoa não pode esquecer, não, pessoal. Já conquistou uma vez, tá bom. Não. Você tem que estar sempre, aquela florzinha, né? Tá ali bonitinha ali, porque tem alguém regando. Se tu parar de regar, o que vai acontecer? O bichinho vai puxar, acabou a florzinha. Tem que ter alguém regando. Então, amor é isso. Vê se você vai lá, rega com carinho. Presentinho, mesmo que seja humilde. É isso, irmão. Uma palavra bonita. Tem mulheres aí e homens que às vezes caem em tentação na rua. Porque não ouve uma palavra bonita dentro de casa. O canhão? Caraca, é isso que a pessoa ouve. Aí chega. É sério, eles estão rindo? O canhão? Aí chega na rua, o cara vai lá e fala uma coisa bonita. Poxa, você é linda. De canhão para linda já é bem diferente, não? A mulher começa a se derreter toda. Eu falo, caraca, que bom que o cara me achou linda. Mas me acha um canhão aí, porque entendeu? Ou vice-versa. Às vezes a mulher, não, porque eu sou mulher, eu não vou falar. O que tem você elogiar seu marido, gente? Eu elogiava meu marido muito. Quer ver ele ficar chateado comigo? Assim, ele ficava de bico comigo. Quando ele cortava o cabelo, chegava em casa, eu tinha que falar logo na hora. Eu percebi que ele cortou o cabelo e fez a barba. E se eu demorasse um pouquinho a falar, pronto. Nem reparou. Já começava, já nem reparou. O que eu não reparei? Nem reparou que eu cortei o cabelo. Eu falei, não, amor, reparei sim, eu só não falei. Reparou nada, você só está reparando agora. Ele ficava de bico quando eu não reparava. Então, às vezes o cara chega fedorento, a mulher fala que o cara está fedorento. Poxa, amor, tá meio suado e tal. Aí o cara chega cheiroso, a mulher também não fala nada. Aí é meio complicado, pessoal. Sim ou não? Então, para ele, fedorento, cheiroso, tá tudo no mesmo. A pessoa não vai falar nada mesmo, vai ganhar um elogio. Aí não, o
cheiroso, tá bonito, não custa nada você falar isso. A pessoa nunca ouviu isso dentro de casa. Aí se alguém falar lá na rua, você vai ficar com raiva, mas você não falou dentro de casa. Glória a Deus. Que a hora que alguém chegar lá na rua e falar isso, a pessoa não vai nem ligar. Minha esposa fala isso para mim todo dia. Não entendeu? Tu não tá carente de ouvir um elogio. A mulher é a mesma coisa. A mulher vai lá, se perfuma, bonitinho, o cara não fala nada. Ela vai desanimando, né? Que ela fala, tá bom, os cabelos em pé mesmo. Quando eu passo o cabelo também, nem reparo. Entendeu, pessoal? Então, o casal, por incrível que pareça, essas coisinhas contam. Não é só ver, aquele coisa bonita, não, é o dia a dia. É isso. Só ser carinhoso, ser extrovertido dentro de casa. Ninguém aguenta uma pessoa ranzinza o tempo todo dentro de casa, gente. O tempo todo reclamando. É homem e mulher, não estou generalizando, mas tem homens ou mulheres que reclamam o dia todo. O cara não aguenta ficar dentro de casa. Caraca, melhor ir pra rua. Aí ele tá de folga, ele vai arrumar alguma coisa para fazer na rua. Não, um biscate ali, porque a mulher vai, o dia todo. Esse cano quebrado, né? Não sei o quê. Porque esse telhado já tá quebrado. Então a mulher fala o dia todo, reclama o dia todo. Aí o cara não aguenta, vai pra rua. Quando não é isso, às vezes é o marido. Dia todo reclamando, minha terra. A mulher fica doida para chegar no outro dia e trabalhar lá. Entendeu? Quanto mais chega logo a mãe que ele vai trabalhar, ele para de falar. A gente não pode ir assim, não, gente. Entendeu? Eles vão ter que juntar a família. A gente vai assistir um filme, vamos. Aí eu boto aquele filme funébre, todo mundo chorando. Não, irmão, bota um filme de comédia. Ou então filme de terror, mal assassinado na sala. E o cara acha que a mulher é obrigada a assistir o troço junto com ele. Ou vice-versa, irmão. A vida da pessoa não tem a mesma estrutura que você ficar arrancando cabeça. Você tem que ter um, né? Eu vou chamar minha esposa, minha namorada, para assistir um filme do cara arrancando a cabeça. Pô, não faz isso não, irmão. Aí, da próxima vez que você chamar a pessoa não vai querer mais, não, é que eu já tinha marcado de fazer as unhas de tarde, fulano. Entendeu? A pessoa vai fugir de você, que você está chamando para ver pesadelo, ou ele, entendeu? Quando não é isso, é aquela tristeza, todo mundo chorando. Não, bota um filme de comédia, um animado, glória a Deus. Ou um filme pela mensagem, tem filmes aí com mensagens, né, bíblicas fortes, e até filmes de casal. Não é pornográfico não, hein, pessoal? Quem já viu aquele filme A Prova de Fogo? Caraca, aquele filme é bom, de casal, não é, Natasha? Filmaço, muito inspirado por Deus aquele filme. Que filme bom, A Prova de Fogo. Isso aí é para casal ver junto, pessoal. Que isso? Mas que nome é esse? Mas é linda a mensagem. Ali fala sobre o verdadeiro amor, o amor genuíno, o amor de Cristo no meio do casal, muito forte. Aquele filme. Eu amei aquele filme, A Prova de Fogo. Eu vi ele com meu esposo quando ele estava vivo. Muito bom. Meu marido também gostou muito. Não custa nada você juntar lá ver um filme bom desse, entendeu? Agora vamos lá ver o Choque. Choque, irmão. Para com isso. Tá amarrado, em nome de Jesus. Vamos no cinema, amor. Vamos ver o Choque. Boneca assassina. Vamos ver o colecionador de corpos, poxa, tá mal o negócio aí. Tá legal, né? A mulher vai, tadinha. Aí o cara mata, aí vira pro lado que ela não quer nem ver aquilo ali. Glória a Deus. Então, pessoal, casal é isso aí. Precisa um compreender o outro, ter sabedoria, pedir sabedoria. Glória a Deus. Então, aqui no Jeremias, vamos lá. Só eu mesmo, né? Mas é verdade, pessoal. Ele tá rindo, tá brincando, mas é lá tudo verdade. Sim ou não? Tem que fazer as coisas direitinho, dentro dos padrões, né? Bíblico.
procurar amar, agradar a pessoa, que é para você manter o seu relacionamento, se agradar, vigia o que você fala. Tem gente que acaba... Entendeu? Dá cada resposta que o cara fica até meio tonto, assim, a mulher também. Igual aquela história que o pastor Mota contou, né? O casal se conheceu, aí os dois estavam passeando, né? Aí os dois estavam passeando, aquela coisa toda. Aí os dois estavam olhando a lua, né? Aí a mulher, amor, olha lá, a nuvem bem tampou a lua. Aí ele, não, meu amor, claro que não. Aí ele, não foi não. A lua se escondeu diante da sua beleza, porque ela ficou envergonhada diante da sua beleza. A mulher ficou toda feliz. A mulher ficou toda feliz. Aí depois eles casaram. Aí tentou eles casar, né? Aí ela olhou pela janela, viu a lua, e ela lembrou, né? Como ele era poético no começo. A lua se escondeu dela. Aí, amor. Amor, falou a mesma coisa lá. As nuvens tampou a lua, esperando ver o que queria dizer, né? Você ia lembrar daquela época. Tu não tá vendo que o céu tá nublado, sua burra? Mudou tudo depois do casamento. A resposta não foi mais a mesma coisa, que mudou tudo. Então, gente, a gente não pode fazer desse jeito, glória a Deus. É isso. Também não vá lá para o Cantares de Salomão, não, porque Cantares de Salomão, o Cantares de Salomão é um livro, tipo assim, poético de casal, não é? Bíblico, mas ali tem cada coisa. É a poesia daquela época. Poesia daquela época. Tem coisas ali que eu te aconselho você pensar bem. Porque naquela época o faraó ele era riquíssimo, pessoal. Entendeu? Era um homem importante. Então, aquela época lá, os animais, cavalo, aquela coisa toda, como se tinha cavalo lá, como se fosse uma BMW hoje em dia. Porque naquela época não tinha carro, essas coisas assim. Então, os animais lá, as éguas de faraó, eram muito bem tratadas. Eram lindas, as mais lindas daquela época. Então, ele vai para Salomão, né? Dá um elogio lá. Depois olha lá no Cantares. Aí vai falar para ela que nunca viu mulher, que ela é como é que é, Natasha? Eu disse que compara. Que compara, ela é tão bonita, a beleza dela é tanto que ele compara ela com as éguas de faraó. Não vai fazer esse papel. Naquela época, tudo bem, podia ser um elogio, porque as éguas de faraó eram muito bem tratadas, mas hoje em dia isso não vai funcionar, pessoal. E quem é a sua mãe? Aí vai dar ruim. Tá me chamando de égua, você que é um cavalo, vai sair briga. Não, procure dar pé de sabedoria a Deus aí, inspiração, que você vai conseguir uma coisa bonita para você falar. Glória a Deus. Vigia o que você fala. Aí ele está falando aqui, lá no Jeremias 18, está dizendo, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, levanta-te e desce a casa de quem? Do oleiro, não é isso? E desci a casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo uma obra sobre as rodas. Você sabe o que é um oleiro, né? Tem um negocinho lá que gira assim, que o oleiro ele é aquele que faz molda os vasos, aqueles vasos de barro, né? E ele vai botando ali, vai moldando e vai fazendo aquele vaso. Às vezes o vaso está todo funhanhado, não sai como ele quer, ele amassa tudo de novo, vai modelando até e tira uma beiradinha daqui, tira uma beiradinha de lá e vai ajeitando até o vaso ficar do jeito que ele quer. Assim, preste bem atenção, somos nós na mão de Deus. Ele é o nosso oleiro. Ele molda a gente como ele quer. É uma coisinha a mais que ele está vendo que não é legal. Ele vai tirar aquela beiradinha ali
e vai moldando, tá ruim, ele vai quebrar, ele vai fazer tudo de novo. Ele molda a gente. Assim como ele molda a mim, a você, ele também molda a pessoa que você ora. Senhor, molda aquela pessoa. O Senhor é o oleiro, vai, tira aquilo ali que não está legal, bota isso aqui que está legal. Você está entendendo? É como a gente tem que orar pela gente e pelo outro. Para que Deus venha moldar aquele vasozinho. Não é só você, não, senão você fica uma pessoa egoísta. Você está orando só por você, mas e o outro, tadinho? O vaso está todo quebrado, todo enfunhado. Custa você orar para Deus acertar aquele vasinho? Ele é o oleiro. E a pessoa é o vaso na mão dele, sim ou não? Conforme você vai orando, sabe o que a sua oração faz? A sua oração faz Jesus moldando. Entendeu? Assim, tira aquela marquezinha aí, vai. Bota isso aqui aí, redonda mais um pouquinho. É você que move ali a mão de Deus, o oleiro trabalhando ali naquele vaso, orando pela pessoa. Deus vai aperfeiçoando aquela vida através das suas orações. Ou vai aperfeiçoando também a sua vida através das orações. Vocês estão entendendo? Sim ou não? E isso aqui, pessoal, lá no mundo diz que para quem entende um pingo, se você for um bom entendedor, essa palavra é muito forte. Sim ou não? Aí ele está falando aqui, ó. E às vezes a gente vem para a igreja, a gente pede uma resposta a Deus. Não é que nem eu estou falando. A gente, quando pede uma resposta a Deus, a gente tem que estar com o coração aberto para aceitar o que Deus está falando. Amém? E como o pastor e a pastora vai saber o que você falou com Deus? Só você sabe o que você perguntou a Deus. Deus está te respondendo através da palavra. Às vezes você estava lá reclamando, Senhor, mas fulano, né? E Deus está falando como é que você vai consertar o fulano, como você vai consertar aquela situação. Sim ou não? Aí ele está falando aqui, ó. Como o vaso, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, né? E tornou a fazer o quê? E tornou a fazer dele outro vaso. Você acredita que Deus pode fazer de você ou da pessoa que você ora uma nova criatura? Pegar aquele vaso quebrado, aquele vaso funhenhado, aquele vaso que ninguém dá nada por ele, aquele vaso que todo mundo diz que não tem mais. Isso quebrou, está esmigalhado, isso não tem mais jeito não. Tu acredita que Deus pode pegar e fazer um novo vaso? De você, de quem você ora, você acredita nisso? Sim ou não? Que Deus tem esse poder para fazer isso? Ele falou, o vaso que estava na mão dele se quebrou. O que ele fez? Pegou e tornou a fazer um novo vaso. Jesus, ele faz da gente uma nova criatura. Faz daquela pessoa que você está orando uma nova criatura. Sim ou não? Jesus vai moldando, ó. Moldando. E ele disse, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Sim, pessoal. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Ele está perguntando, você acha que eu não posso fazer como esse oleiro? Eu não posso pegar você e fazer de você uma nova criatura? Ou então, ali está falando casa de Israel, em geral, né? Ou então, Deus não pode fazer do seu marido uma nova criatura, da sua esposa uma nova criatura, do seu filho, do seu parente uma nova criatura? Sim ou não, pessoal? Só que é aquele negócio, às vezes a gente quer que Deus faça da pessoa uma nova criatura, mas a gente não quer ter trabalho, a gente não quer orar pela pessoa, a gente não quer jejuar pela pessoa, não é assim, pessoal. O apóstolo Paulo disse, sinto como dores de parto até que Cristo seja formado em vós. O apóstolo Paulo gerou aquelas vidas, até que Cristo nascesse ali. Como que gerou? Em oração.
buscando a Deus, jejuando. Você está entendendo? Você tem que buscar pela libertação daquela pessoa, ou na sua própria libertação, até que Jesus vá moldando aquela pessoa, vai ficar do jeitinho que você orou. Sim ou não? Perfeito! Não vai ficar, mas vai ficar bom. Sim ou não? Melhor que está, vai ficar uma pessoa de Deus. Aí ele está dizendo aqui, ó. Então, não poderei fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Não é isso? Aí ele está falando. Ele fala, assim como o barro na mão do oleiro, é você na minha mão, é o seu pai na mão do Senhor, é a sua mãe, é o seu avô, sua avó, sua tia, seu filho, sua mãe, seu parente, seu marido, sua esposa. É assim como barro na mão do oleiro. Você vai orando e Deus vai moldando aquela pessoa. Vocês estão entendendo, sim ou não? Não adianta você ir lá pegar o barro, você mesmo querer, mas você vai estragar tudo. Deixa que eu estou no jeito dele, tu vai estragar tudo. Você é oleiro? Você é oleiro? Você não é oleiro, você vai destruir o barro. Não faz isso não. De vez em melhorar, você vai piorar tudo. Então, o vaso não vai ter mais jeito. Não é isso que é para você fazer. Tem gente que está querendo moldar o outro pela própria mão. Não é assim. É pela oração, sim ou não? É pela oração. É o oleiro que vai fazer isso. Sim, pessoal, ou não? Entendeu? Deus é que faz e desfaz. Então a gente tem que aprender a gerar vidas para Jesus. Não desista do seu casamento, não desista do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu marido, do seu companheiro, da sua companheira, do seu filho, do seu irmão da igreja. Não faça isso. Vamos começar a orar para que o oleiro venha, fazer daquela pessoa um novo barro, um novo vaso. Fazer de você um vaso novo. Glória a Deus. Sim ou não? Aí Deus vai moldando. Quando você for ver, você é uma nova criatura. Quando você for ver, aquela pessoa não é mais ignorante, aquela pessoa é carinhosa. Deus está moldando aquela pessoa. Sim ou não? Através das nossas orações, das nossas intercessões. Sim, pessoal. Deu para entender direitinho? Foi claro ou não? Ficou alguma dúvida? Sim ou não? Então, é isso. Vamos orar então em nome de Jesus? E vamos na paz do Senhor. Pessoal, nós temos aí, presta bem atenção, voltamos para marcar aí, talvez eu vou falar com a irmã para ver se consegue marcar para o penúltimo sábado do mês, né? Penúltimo sábado do mês. Culto de mulheres, pessoal. E aí eu convidei a irmã Carmen para vir aqui, tá? Vindo aqui pregar para a gente. Glória a Deus. E ela concordando, a gente vamos ver o horário. Eu pedi que quem puder trazer um cafezinho, ou um doce, um bolo, e a gente vamos se reunir aqui para fazer esse culto de mulher. A irmã Carmen faz muita palestra esse mês mesmo. Ela está muito cheia a agendinha dela lá, porque ela faz muita palestra para as mulheres, ela é muito usada por Deus na vida das mulheres lá. E aí ela falou que já tem até a palavra certa para trazer aqui para a gente aqui. Glória a Deus. Mas eu vou pedir às mulheres, que puderem vir. Porque, pessoal, se a gente é complicado, Às vezes a gente nunca tem tempo para Deus, Deus fica triste com isso. Marca uma oração, a pessoa não tem tempo. Marca um evangelismo, a pessoa não tem tempo. Marca um monte, a pessoa não tem tempo. Gente, como que Deus vai ter tempo para a gente se a gente não tem tempo para Ele? Para Ele nunca dá, para Ele é sempre não. A gente quer a nossa bênção, a gente quer como? Muitas vezes a gente quer na hora, quer para já, para ontem. Mas às vezes Deus precisa da gente, a gente falha. Nunca podemos, nunca dá. É meio complicado isso, a gente tem que ir se organizando, amém? Então, antes do culto das mulheres, nós vamos
marcar aqui um dia para a gente fazer o evangelismo. Sair por aí, convidando as mulheradas aí. E estou conversando com o pessoal para você, cada mulher, trazer uma pessoa. Cada mulher traz uma irmã, traz um parente. Glória a Deus, traz uma pessoa para participar do culto das mulheres. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar? Em nome de Jesus. Pessoal, já vamos começar a orar pela Santa Ceia. O grupo Águia, né? Eles estavam uns projetos aí, ensaios que estão fazendo. Então vocês vão orando por eles, tá? Em nome de Jesus, para que Deus venha abençoar eles aí nos próximos passos que eles estão dando. E glória a Deus por isso. E também pelas aulas que eles têm feito aqui na igreja, vocês sabem o que é, tem que orar, tudo isso tem que orar. Glória a Deus, que a gente vai chegar lá, vai ser grande a bênção. Então vamos orar em nome de Jesus. Vocês entenderam direitinho como é que é, né? Não vamos ficar esperando, sentadinho, esperando ver tudo pronto, não, pessoal. Levanta, né? E ora pelos seus objetivos. Você tem que orar tudo nessa vida que é um propósito seu. Ah, pastor, mas eu acho que não é de Deus, que deu tudo errado. Irmão, se você não orar, o diabo sempre vai se opor em tudo que é seu. Seja na sua prosperidade, seja no seu casamento, seja na sua família. Se não tiver oração, propósito sério de oração em cima daquilo ali, é claro que vai o diabo botar a perninha dele assim, para você cair. Então não é que não é de Deus, é falta de oração. Você não ora pelo outro, você não tem paciência, é igual casamento. Às vezes a pessoa acha mais fácil terminar o casamento do que a pessoa não quer ter paciência de orar um pelo outro, fazer um jejum, participar de uma mesa de oração, prefere acabar com o casamento. Vai dar no trabalho, acaba com o seu... Irmão, mas aí você vai aguentar ficar sozinho. Porque casamento é até com a morte, e você vai aguentar ficar sozinho. Pastor, não vou aguentar ficar uma semana sozinho, você já vai cair no pecado. Entendeu? Porque você vai arrumar outra pessoa, e a outra pessoa que você arrumar vai ser uma maldição na sua vida, porque você está em adultério. E aí? Tua mulher não morreu, teu marido não morreu, como é que você arrumou outro? Você acha que Deus vai engolir isso? O homem pode ir lá divorciar você, mas Deus não vai. Para Deus não existe divórcio. Para Deus não existe divórcio. Por isso que é bem claro pregado na igreja. O pessoal quer casar, escolhe bem, ora bem, entendeu? Porque depois não tem como, não é uma sandália, um sapato, uma roupa que você compre, depois que experimenta, ficou horrível, vou lá trocar. Não é assim. Trocar nada, agora você tem que dar o teu jeito, vai na costureira, manda botar pano, tirar pano, mas você tem que ficar aqui. Agora tu vai ter que ficar aqui, olha, remenda, mas não tem como você trocar mais. Ela está machucando meu pé, mas você tinha que ter dado uma andadinha para lá e para cá, experimentado antes de comprar o sapato. Você está entendendo? Sim ou não? Então, você tem que conhecer bem, direitinho, por causa dele. Depois que você casar, já era. E casou, aí é isso que eu estou falando. Não existe nada de mão beijada perfeita. Tudo você tem que orar pelo seu relacionamento, orar pela sua prosperidade, orar pela sua vida espiritual. Por isso que a Bíblia diz, orar sem cessar, orar pelos seus projetos. Senão o diabo sempre vai tentar impedir a sua felicidade. Glória a Deus. Sim ou não? Eu, quando conheci o meu marido, os primeiros anos da nossa vida foi muito complicado, porque tá certo, eu não conhecia Jesus, né? Eu não sabia orar. Por que foi muito complicado? Porque eu achava que não era de Deus, né? Gente, era muito tumulto na nossa vida. Sério. Primeiro que a gente já não se entendia direito, o diabo sempre fazia a gente brigar, os outros se metiam na nossa vida, era problema com família. Eu falei, não é possível, isso é muito problema, muita luta, não é possível que é de Deus isso. E aí, sabe o que aconteceu? Era assim, a gente não conseguia ficar junto em paz, porque ele não conhecia Jesus, ele era desviado, né? Eu também não conhecia Jesus. A gente não conseguia ficar junto em paz, o diabo não deixava. Sempre o diabo tentava levantar uma tranqueira para separar a gente.
Entendeu? A gente não conseguia ficar junto em paz, mas também separado a gente não conseguia. A gente separava, Deus juntava a gente de novo. E eu cheguei uma época que eu achava que não era de Deus na minha vida. Eu falei, não, gente, não é de Deus, problemático, não sei o quê. Que você está entendendo? Casamento problemático. Mas depois, preste bem atenção, depois que eu conheci Jesus, eu comecei a caminhar na igreja, eu vi que desde quando eu conheci ele no mundo, já era um propósito de Deus eu e ele ficar juntos. Quem tentava atrapalhar era o diabo, porque eu não conhecia Jesus, ele também não conhecia. Então o diabo que tentava, na verdade, eu e ele, a gente se amava, mas o demônio não deixava a gente ser feliz. Ele que tentava estragar o nosso relacionamento. Então depois que eu conheci Jesus, eu aprendi a orar. Orar por mim, orar por ele, aí o diabo não teve mais chance. Vocês estão entendendo? Comecei a jejuar pelo meu relacionamento. Então, é isso. Não pensa você que tudo vai vir fácil. Você tem que ser uma pessoa de oração. Glória a Deus, não vai vir tudo prontinho, mastigadinho, não. Jesus, ele vai lá dar o alimento para você. Agora ele vai lá, ele vai te dar, ele te dá o dinheiro. Tu vê que tudo nessa vida já é um exemplo. Ele te dá o seu trabalho para você trabalhar. Aí, através daquele trabalho, você ganha o seu dinheiro. Conseguiu o seu dinheiro, está tudo resolvido? Não, você tem que ir no mercado. Foi no mercado, está tudo resolvido? Não, você tem que cozinhar a comida. Tem que fazer o papá, botar no fogo, cozinhar, preparar. Aí, até se a comida chegar no prato, a luta que não tem. Você tem que trabalhar todo dia, tá entendendo? Sai de manhã cedinho, você sai no frio, sai no sol, para trabalhar, para ganhar o dinheiro, para ir no mercado, comprar comida, para ir fazer comida, para a comida chegar no prato. Vem de mão beijada, pessoal? Vem, não, tudo é uma luta. Então, nós vencemos, temos bênçãos? Sim, mas temos que orar. Temos que buscar Deus, temos que apresentar a Deus, temos que aplicar o jejum. Entendeu? É isso que nós temos que fazer, para nada atrapalhar a sua felicidade, seja em qualquer área da sua vida. Amém, pessoal? Então vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos o Senhor por este conselho, que ele vem diretamente do Teu Espírito Santo, Pai, porque é o Seu Espírito que fala, e talvez essa pessoa precisava de uma resposta. Pai, o Senhor me usou para ajudar essa pessoa. Agora, Deus, eu peço que o Senhor ajude cada uma delas a colocar em prática, e elas venham ser muito abençoadas em nome de Jesus. Através dessa palavra, o Senhor falou, a minha palavra não volta vazia. E Deus, em nome de Jesus, que em todas as áreas da vida dessa pessoa, ela seja uma pessoa bem-sucedida no casamento, na prosperidade, nos filhos, na saúde, em todas as áreas. E eu, como ministro no seu altar, paralisa a ação de Satanás e exige aos demônios que saia agora do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, de todas as áreas da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Sai e não volta mais. Pai, eu estou abençoando cada um deles. Peço que o Senhor receba e dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. Cubra com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Pessoal, presta bem atenção. Um dia desse, uma irmã me pediu oração por uma irmã que caiu, ela caiu de bicicleta, bateu com isso aqui, né? Não sei se foi no guidão, onde foi que ela bateu. Aí, tadinha, ela foi internada, aquela coisa toda, e aí o médico falou que fez um exame lá e apareceu, o que surgiu no seio dela? Um nódulo, né? E aí, não, mas e agora? O que faz? E tal, dando medicamento. E
E aí disse, se esse nódulo não sumir, a gente vamos ter que fazer uma cirurgia. E ela ficou lá internada sem previsão de alta. Aí a irmã me pediu para eu fazer uma oração por ela, foi a irmã Aline, a filha da Rosângela. E aí pediu para fazer uma oração, tal. Aí eu fiz uma oração, eu acho que, gente, deve ter uns 3 dias. Foi essa semana ainda que ela me pediu oração. Aí, o que acontece? Eu fiz uma oração para o nome de Jesus Cristo, esse espírito aí que está dando vida, esse nódulo vai sumir, vai desaparecer e tal. E eu acho que foi ontem que eu falei com a Aline, eu falei, Aline, como é que está a menina? Pastora, disse que ainda está lá, não fez a cirurgia ainda não, né? Porque não sei o que houve lá, mas ela não tem previsão de alta. E eu falei, mas vamos continuando orando. Por que eu estou falando isso aqui? Porque tem assistido muito testemunho, gente. Né? Às vezes a pessoa está perdendo bênção, podendo vir para a igreja buscar a Deus, entendeu? Ela vai perdendo bênção. Botei vários testemunhos aí no Face, vocês têm visto testemunhos de cura, libertação? Aí quando foi hoje, a Aline chegou aqui, pastora, ela está em casa. Está em casa já, aí está bem. O médico falou que vai fazer só os últimos exames de revisão, mas eu falei, pode ter certeza que não vai dar nada. Está vendo como Deus faz? Sim ou não? Poder que tem a palavra e a oração. Não é que eu sou uma, pastora Fabiana, eu estou santa. Não, eu sou a mesma coisa que você. Eu sou apenas uma serva de Deus. Sou nada demais, sou uma serva de Deus. Quem opera o milagre é Ele, através da palavra dele, da oração. Mas essa é a importância da gente buscar Deus. Amém? O troço está pequenininho, a gente já repreende em nome de Jesus, já acaba o mal pela raiz. Agora você não repreende, aquele nódulo cresce, aí vira um tumor, daqui a pouco vira maligna, tem que arrancar seio, entendeu? Já pode cortar o mal pela raiz. Amém? Glória a Deus. É isso, então vamos na paz do Senhor em nome de Jesus, pessoal. Bora, deseja uma boa noite, seus irmãos, em nome de Jesus. E glória a Deus por isso. Deus abençoe aí minha mãe. Amém, mãe. Minha mãe está dando um abraço para todos os aquarianos. Os aquarianos. E também a Selma Oliveira. Ô, meu amor, Deus abençoe, Selma. Você, esposa, família, todos aí. Desliga o mundo também para mim. A Selma, ali, pode ligar direto ali. A Selma Oliveira é irmã da Rosa Oliveira. Glória a Deus. Do RR, né? Casal RR, Rosa e Ronaldo. Gente, Deus abençoe a todos vocês aí do Face e do YouTube, tá? Ficou na paz, em nome de Jesus.